Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Regional das Associações de Pais, o Sr. Diretor da Alves Martins, também a minha casa, não é? Já há muitos anos, fiquei aqui com o professor agregado, já vão muitos anos, não é? E depois efetivei aqui, depois de uma interrupção, mas é com muito orgulho que falo sempre na Alves Martins. Às vezes até dá más interpretações, mas não faz mal. A nossa consciência é que interessa. Queria cumprimentar também os seus presidentes das associações de pais, os encarregados de educação, os docentes e, logicamente, os oradores que vão estar aqui nesta manhã. Cumprimentar também todos os antigos dirigentes desta federação e dizer fundamentalmente que eu realmente nunca me tinha passado pela cabeça ser cometido as funções na área da educação. Curiosamente, portanto, há 20 e não sei quantos anos na Câmara, não sei porquê, fiquei sempre me conotaram com o ambiente, com as questões ambientais. Talvez também por de formação profissional, e agora, no último mandato, portanto, alguém me disse, olha, o senhor vai ter que ficar com a educação. E realmente alguém me disse logo, isso é uma coisa complicadíssima. E então em Viseu. Veja bem, só no primeiro ciclo o senhor tem 76 edifícios escolares no concelho. E assim, ao fim de 20 e tal anos já nada nos mete medo, mesmo assim já sabemos que poderíamos realmente, temos capacidade de trabalho e não fazemos mais que o nosso dever e a nossa obrigação, mas eu quero realmente dizer-vos que ao fim destes 3 anos, para mim foi das coisas mais gratificantes realmente no meu trabalho na Câmara. É lógico, se tenho algum nomezito, deve-se às questões ambientais, porque me dediquei realmente muito a elas. A minha formação foi sobretudo na área da ecologia e, portanto, é normal que no ambiente eu saiba bem do que fiz, mas o facto de ter estado aqui nesta casa durante muitos anos como professor, de ter sido delegado à profissionalização e exercício, que penso que foi das coisas mais bonitas que me aconteceram em toda a minha história de professor. Ter sido orientador pedagógico, também por concurso público, não por convite, fez com que realmente eu tivesse sempre lá o bichinho da educação e do ensino. E, portanto, quero-vos dizer realmente que eu estou muito satisfeito com a colaboração que tenho encontrado. O indivíduo sozinho pode ter realmente as suas ideias, e tenho, e estudei, e vi realmente bem, observei bem, digamos, toda a realidade que nós tínhamos no Conselho, e também não vale a pena realmente esconder, concentrei-me essencialmente no pré-escolar e no primeiro ciclo, que são as competências que estão cometidas aos municípios, pelo menos ao município de Viseu. Nós rejeitámos sempre aceitar competências para além do pré-escolar e do primeiro ciclo, por razões muito claras. Verificámos que não tínhamos recursos, não tínhamos depois meios para realmente fazer um trabalho com o mínimo de qualidade. Mas se realmente conseguimos fazer nestes últimos anos um trabalho que é avaliável, é questionável, obviamente, eu realmente assentei muito da minha estratégia de atuação no diálogo muito estreito, franco e aberto com a escola, e só à escola porque há alunos porque há pais e encarregados de educação. E temos conseguido fazer coisas realmente muito bonitas, de forma extraordinariamente expedita, exatamente com a colaboração que temos tido com as associações de pais. Situações recentes, estão aqui alguns representantes das associações de pais que compreenderam que para resolver pequenas coisas, que são pequenas em termos de financeiros, mas que têm realmente um alcance muito grande em termos de utilidade dentro da comunidade educativa, se o vereador, em vez de ser realmente alguém de carne e osso e com coração realmente na caixa torácica, se tivesse sido substituído por um computador devidamente programado, nem daqui a um ano teríamos a ampliação do refeitório da Escola de Jogueiros. De maneira nenhuma. Isto é um exemplo. Estou a falar aqui porque estão aqui pessoas que realmente nos ajudaram e ajudaram-se eles próprios.
Isto parece que não é uma coisa muito importante. As teias burocráticas a que o município está obrigado. Agora citava, nós combinámos com o empreiteiro começar no dia 4 de janeiro, salvo erro, a ampliação da escola de Fragosela. Reuni com o empreiteiro, falei com a associação de pais, falei com a direção do agrupamento. No dia 4 puseram 2 chapas metálicas e até hoje não começou a obra. Vejam bem, realmente, o que é que se está a passar um pouco no país. Na quinta-feira adjudicámos a ampliação da escola da Avenida, portanto aqui bem no centro da cidade, e que radica também numa estratégia de termos também polos importantes dentro da cidade para que as pessoas não fujam da cidade, do centro da cidade para a periferia, para que tenham aqui oferta também. E o que é que nos sucedeu? Concorreram para uma obra de 200 mil euros, uma obra pequenina, não é? Concorreram 30 e não sei quantas empresas. E a minha preocupação, enquanto responsável da Câmara, é, uma vez que temos que entregar a obra, e bem, há a proposta que tem um preço mais baixo, se a empresa efetivamente não fez dumping e se ela vai lá estar no dia tal a recuperar. Porquê? Houve o diálogo com os vários atores da comunidade educativa. O Sr. Presidente falou aqui, e muito bem, que tem sido sempre ouvida, a Federação tem sido ouvida, sobretudo nas questões mais complicadas. Tem lugar no Conselho Municipal de Educação, que não tem uma estrutura rígida. Temos o cuidado de abrir o mais possível. Ainda no último, a empresa que fornece as refeições foi convidada a estar, até para saber e para ouvir as censuras, as queixas e as críticas diretamente, para realmente saber que está permanentemente em tensão, que é assim que tem que estar, está permanentemente a ser vigiada e, portanto, que tem que realmente oferecer as refeições com a qualidade que é justificada pelo facto da Câmara lhe pagar a tempo e horas. E nós temos conseguido realmente esta vontade de diálogo que depois se traduz numa ação consequente. Porque realmente, se dialogarmos e depois não fizermos, há dias o Bispo de Viseu, ele dizia, fé sem obras é morta. E realmente é verdade. Não vale a pena, podemos vir aqui com muita retórica se depois não tivermos essa ação no terreno. Mas essa ação no terreno é feita depois de haver este diálogo. E quero dizer que realmente com a Federação, com as associações de pais, aquelas que querem falar connosco, pode haver uma ou outra que nos ignoram. Não vale a pena também realmente esconder isso. Não é? E, portanto, às vezes sabemos de coisas que gostaríamos de saber antecipadamente. A refeição ali não está a funcionar bem, olha, a comida faltou para os meninos, as batatas vieram negras, olha, esta escola está a meter água ali ou acolá, mesmo nos edifícios novos. Este diálogo é realmente muito importante. Temos todos a ganhar. Naquilo que está agora na moda aí por essa Europa fora, e que nós certamente não deixaremos fugir, e estamos a trabalhar nisso, naquilo que hoje se designa pelas Smart Cities, portanto, as cidades inteligentes, não é só saber se nós estamos efetivamente a poupar energia elétrica. Não é só saber se estamos a reduzir as emissões de dióxido de carbono. A parte fundamental, e não começou por aí, é exatamente saber como é que está o nosso tecido social. E o nosso tecido social começa exatamente na maternidade, mas começa fundamentalmente para o município, para as competências do município, na educação pré-escolar. E, portanto, se nós tivermos reunidas boas condições para que as crianças tenham igualdade de oportunidades, nós teremos certamente uma sociedade realmente melhor. E essa componente tão importante no tal conceito das cidades inteligentes, e fala-se nas cidades porque, como sabem, dentro de poucos anos, para aí 80 e tal % da população mundial vai viver em cidades, quer queiramos, quer não. Não conseguimos dar a volta realmente a isso. Nós estamos, inclusivamente, numa rede de cidades que envolvem a Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, Guarda, a Cidade Rodrigo, Salamanca e Valladolid, e estamos a trabalhar de forma muito discreta nessas tais cidades inteligentes.
realmente a componente fundamental é a componente da inteligência, entre aspas, da inteligência da comunidade como um todo. E essa inteligência faz-se se nós realmente dermos condições às crianças, dermos igualdade de oportunidades na escola. E teremos, como o Sr. Doutor aqui disse, Dr. Adelino, teremos certamente crianças, homens de amanhã, mulheres de amanhã, muito mais bem preparados do que a da minha geração. E, portanto, este trabalho que nós temos vindo a conseguir, ainda com relativo insucesso, no caso das cidades inteligentes, estamos muito longe, só temos, que eu conheça, devidamente formalizada, uma única cidade inteligente no país, que é Coimbra, e está muito longe, por exemplo, da cidade de Luxemburgo. Eu ainda ontem via isso, realmente no Luxemburgo, a participação dos cidadãos, aquilo realmente é quase de 100%, ao nível da educação obtém quase 100%, não é? E nós, se formos ali ver, por exemplo, nesta cidade de Coimbra, que eu realmente muito prezo, tem, por exemplo, na saúde, realmente um valor extraordinário. Na educação tem também um valor extraordinário, não é? Nós ainda não temos o nosso diagrama, mas estou convencido que temos um caminho muito longo a fazer. Mas esse caminho não se faz com o Presidente da Câmara, ou com o vereador, nem pensar. Faz-se realmente com o todo da população, com um privilégio muito grande para a componente da educação, para a comunidade educativa. E é por isso que nós vamos continuar com a saúde financeira que temos na Câmara e que esperamos também deixar para quem suceder, um investimento corrente anual, ano económico, não ano escolar, de cerca de 5,5 milhões de euros apenas e só na educação. Eu não estou a falar em obras, não estou a falar em pregar um prego, não é isso. Portanto, nós estamos a falar realmente num investimento muito importante. E esse investimento muito importante é nas refeições das crianças, é no reforço alimentar que o Sr. Presidente da Federação aqui referiu. Nós quisemos antecipar, isto tem 2 semanas de experiência e estamos a colher realmente os dados para depois afinarmos. Há de haver situações em que as coisas estão mesmo a funcionar mal, mas se nós não lançarmos, não há críticas absolutamente nenhumas, se estivermos lá quietos a dormir. E, portanto, nós, municípios, estamos muito, muito atentos à questão da educação. E é por isso que também temos, desculpem usar o termo, na manga, já mais algumas escolas com alguma dimensão que estão prontinhas a adjudicar. Para quê? Para que quando o quadro comunitário de apoio olhar para Viseu e verificar que nós temos uma execução financeira extremamente elevada, a média de fundos comunitários CREN no país, como certamente já leram, é de 50%, Viseu tem 95% executado e pago, não é? A nossa expectativa é de que, assim que haja o prémio para quem fez esse trabalho, a tal bolsa de mérito que nós também temos nas escolas, nos nossos alunos, que têm realmente um sucesso maior, tem que haver realmente uma bolsa de mérito, tem que haver uma recompensa, entre aspas, para esse trabalho, para rapidamente adjudicarmos e criarmos ainda melhores condições. É realmente uma ambição da Câmara, é um objetivo que perseguimos e gostaríamos realmente de atingir de uma forma plena, ou quase plena, e já vou explicar porque é que digo quase plena, que a Escola de Jogueiros deixe de ter o sistema de desdobramento. É lógico que temos algumas escolas que fechamos, e eu era muito crítico ao princípio, antes de me ter apercebido e de ter estudado realmente o assunto. Há algumas escolas que efetivamente não têm condições. Travassós de Baixo não tinha condições, e não estamos a falar de uma área rural. Travassós de Baixo é aqui ao pé. Não tinha realmente condições para funcionar com 17 alunos. E funcionou com um professor com 4 níveis de escolaridade. Aquelas crianças não podem aprender, porque o professor, mesmo que seja um super, não consegue estar com atenção a 4 níveis diferentes. Eu não queria lá as minhas netas, obviamente. E, portanto, é nestas coisas que realmente, nestas decisões que as associações de pais, que a Federação nos tem dado realmente um contributo extraordinário. Mesmo que houvesse até uma antipatia pessoal, que não houvesse aqui, portanto,
uma empatia que há com a maioria das pessoas, seria uma estupidez, seria um erro crasso, efetivamente, a Câmara, através do seu responsável da educação, não ter estas pontes que ligam, portanto, o poder financeiro, no fundo é aquele que realmente que me é delegado e que tem, obviamente, essa liberdade de realmente fazer chegar à comunidade educativa as condições para. Nunca nos metemos nas questões pedagógicas. Não, longe disso. Isso, temos os professores que falarão, obviamente, com os pais e que resolvem e que cumprem as atividades curriculares, que cumprem os conteúdos programáticos. Aí nós não nos metemos, nem nos devemos meter, porque não sabemos. O município não sabe. Esqueçam, portanto, que eu fui professor e que já estou desatualizado. Também, não vale a pena, já tenho muitos anos. Mas criar as condições para que a escola realmente desenvolva o seu trabalho, para que haja realmente um diálogo constante com as direções dos agrupamentos, com os coordenadores, não há alteração nenhuma que nós façamos no edifício escolar que não seja resultado de um diálogo com os pais. A ampliação da escola da Avenida, uma coisa realmente relativamente pequena, também não temos espaço para mais, ela foi dialogada com a Associação de Pais, com o coordenador da escola, com a direção do agrupamento. Estamos a tentar fazer o mesmo agora na Escola da Ribeira, foi também todo o processo realmente dialogado. Fizemos isso relativamente à Escola Viseu Estrela, portanto na zona do Hospital Novo, e pensamos que com a requalificação e a ampliação que estamos a fazer nas outras escolas que estão à entrada da cidade, como eu digo, e que estão normalmente norteadas pelas radiais que trazem as pessoas, e isto é um fenómeno que nós não conseguimos contrariar, das freguesias mais periféricas para a cidade, porque os pais têm a opção de inscrever os seus alunos também em função da sua área de trabalho, não é? A área geográfica de trabalho. Conseguimos compreender e fazer, digamos, esta constelação de novos edifícios, de requalificações e de ampliações, resultado desse diálogo. E realmente eu estou aqui há algum tempo a bater nisto, porque esse diálogo tem sido efetivo. Com divergências, muitas das vezes, com diferenças de opinião, mas isso realmente é muito salutar. E quem foi professor, não é? Está habituado a isso. Mal de um professor quando tem os miúdos na sala todos apáticos ou a dormir. Está-lhe a faltar alguma coisa. A primeira é a motivação. Ele não conseguiu motivar. Tive sempre essa ideia. Quando o miúdo falha, entre aspas, não teve o medíocre em vez de ter o suficiente, teve o 2 em vez de ter o 3, no mínimo, quem falhou primordialmente foi o professor. Sempre tive esta ideia. Não o consegui motivar. Não me conseguia perceber de algumas dificuldades que ele terá ao nível familiar, que terá no seu grupo comunitário. Sempre tive esta ideia. E, portanto, nós temos realmente que mudar. E por isso também, nestas últimas férias, entre aspas, de Natal, na interrupção, eu reuni com todos os assistentes operacionais que a Câmara tem, e que são 245, salvo erro, não é, doutora Clara? 245, não é? Exatamente para lhes dizer o quê? Fizemos isto por agrupamentos. Os senhores e senhoras são assistentes operacionais, não são gente menor. São parte integrante do processo educativo. São parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Vão ajudar os professores, os coordenadores de escola a detectar situações que o professor muitas vezes não consegue detectar. Ou porque só lidou com a criança, com o aluno, durante a manhã ou durante a tarde, e hão de verificar se realmente a criança tem problemas, se traz o lanchinho ou não traz, se almoça ou não almoça. E muitas das vezes estas situações são passadas, no caso dos assistentes operacionais, para um segundo plano. Eles são parte também muito importante do processo educativo. Aliás, eu ouvi alguns desabafos dizendo: tu não vens à minha festa de anos porque tu és auxiliar. Isto é verdade. E isto é fresquinho. Portanto, isto foi nas férias, entre aspas, nas férias do Natal. Isto só para vos dizer que também esta vontade de diálogo é muito importante, porque é humanamente impossível, pelo menos em Viseu,
e com esta pessoa que aqui está, saber o que se passa nos 50 e não sei quantos jardins de infância que nós temos no concelho e nas 70 e não sei quantas escolas do primeiro ciclo que temos no concelho. Se não houver realmente estas pontes, se não houver esta ligação, se não for a FRAP dizer, olha, manda-me um mail dizendo, há problemas naquele transporte, aquela carreira está a deixar as crianças na rua, está a deixar as crianças mais tarde. E se não houver da parte do pequeníssimo gabinete de educação que há na Câmara, e que eu não quero que cresça muito, porque gosto de trabalhar com equipas pequenas, porque somos mais eficientes, não é? Se não houver realmente esta constante articulação, as coisas correm efetivamente mal. Nós nem sequer sabemos daquilo que se passa. Ainda este ano, nos transportes especiais, uma empresa realmente me fez a proposta, depois de entrarmos numa guerra terrível, portanto agora o normal é irem para tribunal, isso também é o normal, mas não há problema nenhum, e o senhor nos propunha, eu concorri a 2 transportes, 2 trajetos, 2 circuitos, e eu quero fazer isso apenas com um autocarro, e o senhor tem que me pôr as crianças da povoação tal às 7 da manhã. Bom, isso chegou depois aos meus ouvidos e eu disse, então sim senhor, eu espero que o senhor tenha lá um filho e espero que o senhor o ponha na rua às 7 da manhã. É esta luta constante, eu só pude ser bruto para aquela empresa porque a Federação me alertou, porque a coordenação da escola me alertou, porque o Presidente da Junta me alertou. E por isso é que realmente no Conselho Municipal de Educação vamos ter toda a gente. O homem que fornece o combustível para aquecimento, a empresa que fornece realmente as refeições, porque a Câmara de Viseu lhe pode dizer, a Câmara pagou-lhe, a Câmara deve-lhe, não. Então faça o favor, cumpra o que está no caderno de encargos, faça as refeições em condições. Eu realmente estou a alongar-me um pouquinho mais, mas penso que percebem que estou a gostar muito daquilo que estou a fazer. E realmente só a área da educação no município de Viseu chegava bem para um vereador. Não precisava de ter mais nada. Não precisava de ainda ter as outras chatices, entre aspas, do ambiente, da vice-presidência, de autorizar as despesas e tudo, porque realmente aquele computador mata, mas enfim, dava efetivamente para isso. Porque nós podemos realmente fazer aqui um trabalho muito interessante, mas sublinho, se nós realmente não tivermos esta atenção relativamente à educação, e é também por isso que eu ponho muitas reservas em que o município receba mais competências, porque para receber mais competências, para receber o segundo ciclo, o terceiro ciclo, vai ter que se apetrechar. Não pode ser realmente o vereador e ali o gabinete de educação a andar à pressa a colocar os 120 professores da ASAEC durante o mês de agosto. E é por isso que nós temos uma norma interna que em agosto não se vai mais que 6 dias de férias e temos que realmente fazer uma escala. Não é? E, portanto, tenho realmente muitas reservas a que recebamos mais competências. Porque já sabemos que no primeiro ano até vem a mochila financeira, no segundo ano também, mas a partir do terceiro ano acabou. Vejam, por exemplo, o que sucedeu com os transportes escolares. A Câmara de Viseu tem um encargo anual com os transportes escolares na casa de 1.400.000 euros. Aquilo que recebemos efetivamente destinado a transportes escolares de há muitos anos anda à volta de 250.000 euros. Portanto, o diferencial somos todos nós que estamos realmente ali a pôr. Quando as coisas começaram há não sei quantos anos, até era lucrativo. Nós já sabemos depois que a tendência é para realmente ir cortando. E se esta situação não é dramática no município de Viseu, certamente leram ainda há bem pouco tempo, portanto, a nossa independência, a nossa, todos, obviamente, não somos nós que temos lá uma mina de fazer dinheiro, a nossa independência relativamente à administração central é muito grande. Ainda ontem via uma capital de distrito, no Alentejo, e realmente fiquei extremamente preocupado, quer dizer, a independência que tinha era de 11%. A nossa é de 75%. Por isso eu sublinho uma vez mais, eu não preciso, Câmara, obviamente, nós não precisamos de esmola nenhuma do Governo, de qualquer Governo. Precisamos apenas que ele faça aquilo que tem a fazer. Que não nos engane, como nos enganou no caso, por exemplo, da Escola de Ranhados, que nos mandou um projeto de 1976, completamente
desadequado realmente para nós fazermos. Que faça aquilo que tem que fazer. Porque nós, aqui, nós, comunidade viziense, todos, temos capacidade de fazer aquilo que nos compete. E a prova é os investimentos que nós temos feito a nível da educação, e não só, mas sobretudo a nível da educação. Quer dizer, quem realmente lança em pouco tempo 2 centros escolares, estamos a falar no Centro Escolar Viseu Norte, em que o terreno nos custou só 1.500.000 euros, só o terreno, é porque efetivamente está atento e traçou como objetivo principal, um dos objetivos principais, a educação. A nossa prioridade podia ser outra. Podia ser fazer festa, lançar foguetes, fazer outra coisa qualquer, fazer barragens. Optámos por isso e pensamos que estamos efetivamente no caminho certo. Eu queria, por último, agradecer a vossa paciência, dizer-vos o seguinte, nos poucos meses que me restam, eu espero ainda estar presente na inauguração da ampliação da Escola de Fragoselas, espero estar presente na inauguração da Escola da Avenida, espero estar presente no lançamento da Escola Viseu Estrela, no lançamento da Escola da Ribeira, da ampliação da Escola da Ribeira, e espero que dentro de algum tempo possamos eventualmente concluir que o lanche que lançamos será desnecessário, o que significará que certamente as pessoas têm melhor qualidade de vida. Esse é o objetivo. Eu quero felicitar uma vez mais a Federação Regional da Associação de Pais, reforçar que estamos sempre de portas abertas e não fazemos mais que o nosso dever e a nossa obrigação, e com todas as associações que nos ajudem realmente a resolver e a ajudar a resolver problemas. Vamos conseguindo algumas coisas, mas se realmente estivermos todos unidos na obtenção, na consecução de determinados objetivos, que são a melhoria da qualidade de vida das nossas crianças, a tal cidade inteligente, nós conseguiremos realmente coisas bastante melhores. Muito obrigado pela vossa atenção, eu desejo-vos realmente um bom dia.